Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu resolvi gravar um videozinho pra vocês, né? Aqui na minha cozinha. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês. Então eu tinha começado a contar um pouco das minhas histórias de vida, né? Aí colocaram, eu tava até animada, porque eu tenho muitas histórias, né, pra contar pra vocês, pra dividir com vocês. Pode servir para algumas pessoas, pode não servir de nada, né? Mas para algumas pessoas pode servir de ânimo, de dizer, não, se ela conseguiu, eu também consigo. Bom, pessoal, mas comecei a gravar e estava animada, estava empolgada em gravar um vídeo atrás do outro, né? Contando a minha história de vida, como eu cheguei até aqui, né? Só que o que acontece? Colocar, às vezes, os comentários, eles desanimam um pouco a gente. Tem comentários que lhe dá ânimo, que lhe dá apoio, que lhe dá força, que dá vontade de você continuar, de você fazer melhor. Só que acontece que tem comentários que ele acaba tirando você um pouco do foco, fazendo você desistir. Foi o caso de um comentário que teve, que disse assim: Patrícia, ninguém quer saber das suas histórias. Então eu desanimei um pouco de estar contando histórias. Então hoje eu resolvi, se vou contar uma história assim. Independente, né, de qualquer comentário, eu vou contar. Eu vou contar por quê? Porque eu sou grata a Deus. Eu vou contar porque eu tenho gratidão a Deus, né, pelo que Deus fez na minha vida. Então vou tentar resumir assim, pouquíssimo tempo, porque é muita coisa, é muita história. E é muita história para contar, então vou tentar resumir aqui o mais rápido que eu puder. Bom, pessoal, quando eu casei, né, a gente foi morar no sítio, em uma casa que fique próximo da nossa casinha lá no sítio. Então, a gente se casou, foi morar lá, e o meu esposo trabalhava nessa época, ele trabalhava como, aqui a gente chamava de trabalhar no alugado, que nessa época ganhava R$ 100 a diária. Ganhava R$ 100 por dia, né? E ali trabalhava limpando roça de cana, fazendo um serviço e outro, e ele ganhava apenas R$ 100 por dia. E nós tínhamos uma banca na Feira de Triunfo. E essa banca que tinha lá na feira, que a gente tinha lá na Feira de Triunfo, e na segunda-feira, no sábado a gente vendia na Feira de Triunfo, e na segunda-feira a gente vendia na Feira de Santa Cruz. Então, pessoal, não vou contar a história toda, porque é muita coisa, mas eu vou contar um trechinho assim. Não sei se vocês vão conseguir entender aí, mas olha só, pessoal, a vida dá muitas e muitas voltas. Por exemplo, lá no passado, lá atrás, a gente ia construir uma casa, lá onde é o nosso sítio hoje. Como assim, Patrícia? Porque lá, pessoal, era dos meus pais, né? Eu nasci naquela casa, nasci literalmente, eu não nasci no hospital, eu nasci naquela casa. Então, há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, aconteceu o seguinte, a gente decidiu construir a nossa casa. Por que a gente tomou essa decisão de construir a nossa casa? Porque assim, pessoal, quando a gente casou, a gente morava numa casa que era de umas tias minhas, das minhas tias. Então, a gente morava lá de favor nessa casa. A casa estava desocupada, elas arrumou a casa pra gente morar. Então, a gente estava morando lá alegre, satisfeito, meu esposo trabalhando. A gente estava muito feliz lá naquela casa, uma casa boa, uma casa alegre, iluminada. A gente gostava muito de ir lá, nossa filha nasceu lá. Então, a gente estava bem satisfeito lá. A gente estava bem feliz, a gente vendia na feira, a gente tinha uma banca na feira de verdura, vendia na Feira de Triunfo e vendia na Feira de Santa Cruz. Então a vida não estava ruim para a gente tinha a lenha para cozinhar, a gente tinha o pão todo dia, que a padaria, tinha uma padaria vizinha, meu esposo trabalhava nessa padaria e ganhava o pão e ganhava o leite. E a gente estava bem. Ele plantava verdura na época e as verduras estavam. Ele colhia verduras, né, da horta e a gente vendia as verduras. Algumas eram da horta, outras a gente comprava para revender. E então estava indo tudo muito bem, quando de repente, né, o sítio ficou à venda. E então a gente teve que
a gente queria comprar o sítio, a gente desejou muito comprar o sítio, mas a gente não tinha condições de comprar esse sítio. Então, o que acontece? A gente teve que se mudar. Aí, antes da gente se mudar, a gente foi bem humilhado, por parte de da pessoa que comprou o sítio, né? Humilhou a gente. E a gente saiu de lá bem triste, bem chateado. E a gente se mudou. E a gente foi morar, a gente continuou a morar de favor. A gente foi morar de favor também na casa que era dos meus avós. Que essa outra casa também era dos meus avós paternos. A gente foi morar na casa dos meus avós maternos. Eles eram vivos ainda, mas eles estavam morando em outra casa que tinha mais conforto. Então a casa estava desocupada e a gente foi morar lá. A casa era muito boa, grande, muita água, água boa, água doce, mineral. E então a vida estava boa também por lá. Só que a gente colocou na cabeça que a gente tinha que fazer a nossa casa, porque a gente não ia viver a vida toda de favor. Então, apesar que as nossas condições eram bem poucas mesmo, mas eu coloquei na cabeça, eu disse, eu não compro nada, nem uma sandália para o meu pé eu compro, enquanto eu não fizer a minha casa. E ali o tempo foi passando, e eu realmente não comprava nada, eu não comprava móvel, não comprava, só comprava mesmo coisa de alimentação, isso a gente sempre comeu bem mesmo, dava vontade de comer uma coisa, a gente nunca economizou nisso aí não, mas em termos de móvel, roupa, calçado, eu economizei em tudo, eu pisei firme o pé no chão e eu disse, eu não compro nada enquanto eu não tiver a minha casa própria. E aí começou a nossa trabalhada para conseguir a nossa casa, né? O meu esposo trabalhando e eu ali focada na casa e sonhando todo dia. E todo dia o meu esposo chegava em casa e eu dizia, Toninho, eu tenho um plano. Aí ele dizia, eu também tenho um plano. A gente passava todo dia da nossa vida, nós tínhamos um plano. Nessa época, ele estava trabalhando de sócio, plantando verdura de sócio com um amigo dele. Estava muito bom, não estava ruim, ele estava tirando verduras de ótimas qualidades, de muita qualidade mesmo. Os pimentões, eu dizia que era capa de revista, porque eram muito lindos os pimentões, pimenta de cheiro, cebola, chegava a tirar de 100 sacos ou mais de cebola. A cebola muito linda, de qualidade, brilhosa. Caixa de tomate, vendia de 100 caixas de tomate de uma vez só. Os caminhões paravam e eles escolhiam tomate, né? Fazia a colheita da tomate e o caminhão vinha pegar, chegava a vender de 100 caixas de tomate de uma vez. As tomates muito bonitas, cebola bonita, tudo perfeitamente maravilha. Estava lucrando. Só que aí o meu esposo, eu acredito hoje que foi uma permissão de Deus, né? Deus permitiu que ele tivesse uma alergia a veneno, a poeira, a mormaço, e tudo isso ele levava naquelas verduras, porque quando ele estava voando, subia o mormaço. Quando os carros passavam na rodagem, né, que a gente chama rodagem, na estrada, subia a poeira quente. A tomate, né, a gente tem que colocar veneno, né, porque senão não tira de qualidade. E o meu esposo estava mexendo com tudo isso e ele estava ficando com uma falta de ar. Ele estava ficando meio que cansado e sem fogo. E então ele disse, não, eu tenho que mudar de serviço. E assim foi. Ele começou a querer mudar o foco, né, arranjar outra coisa para fazer. E ali todo dia quando ele chegava em casa, ele dizia, Patrícia, eu tenho um plano. E eu dizia, eu também tenho um plano. Aí qual é o teu? Conta o teu, conta o teu primeiro, para ir. E todo dia era assim. Aí ele contava o plano que ele tinha e eu contava o meu. A gente fazia os projetos, só que a gente não botava nada em prática, na verdade. Era, vamos botar uma padaria em Jatiuca. Vamos. Todo dia a gente tinha uma ideia nova, diferente. E aí até que chegou um dia ele disse, eu tenho um plano. Aí eu disse, e qual é? Eu também tenho um. Conta o teu. Aí ele disse, vamos fazer a nossa casa ali na terra da tua mãe mesmo. Eu disse, apostar bom. Vamos fazer. Aí me alegrei, né? Porque tudo que eu queria na minha vida era a minha casa. Podia ser onde que fosse. Não importava o lugar que fosse, não. Eu queria a minha casa e pronto. Era um desejo do meu coração. Era a minha casa. Daí, pessoal, como ele estava com essa alergia, ele teve que sair da verdura. Então, saiu da verdura e disse, eu vou trabalhar de mototáxi. Aí comprou uma moto e disse, vou trabalhar de mototáxi. Aí pegou essa moto e começou a trabalhar numa cidadezinha, que é Santa Cruz da Baixa Verde, né? Que é a capital nordestina da Rapadura, que fica bem próximo do sítio que a gente estava morando. Então todo dia ele ia para Santa Cruz, trabalhava de mototáxi. Só que o
o serviço lá em Santa Cruz de Motax não era como aqui em Serra Talhada, que é rodando dentro da cidade, boa, não. Era um serviço bastante complicado, porque era um saco de feira, tinha que carregar a pessoa atrás, tinha que carregar, né, o passageiro e tinha que carregar um saco de feira no colo da pessoa. E ali, os calçamentos de pedra, né, as estradas assim, ó, em pé. Daí quando ele chegou em casa, ele disse: Patrícia, eu vou acabar essa moto ligeira, eu estou pensando que essa moto vai acabar os pneus. E o dinheiro que eu estou ganhando, não dá não, porque o dinheiro que ele estava ganhando como mototáxi, era o dinheiro que ele trazia as alimentações para casa, as coisas que a gente estava precisando no dia. Então o que acontece? Acabava que não estava sobrando dinheiro. E então ele disse: quando os pneus dessa moto acabar, como é que eu vou trocar os pneus dessa moto? Vai acabar amortecedor, vai acabar pneu, porque, porque os calçamentos, eles não estão ajudando, é uma coisa muito pesada as estradas. E ainda carregando saco de feira com as pessoas. Não vai ser uma coisa bacana, Patrícia. Vai gastar essa moto e vai ser difícil para a gente consertar. Então, tomei uma decisão. Aí, como todo dia, quando ele chegava em casa, eu dizia: eu tenho um plano. E ele dizia: eu também tenho um plano. Então, eu dizia: conta o teu primeiro, depois eu conto o meu. E aí, ele contava o plano dele, a ideia dele, e eu contava a minha. Aí, ele botava terra na minha ideia e eu botava terra na ideia dele. Algumas ideias a gente achava boa, só que a gente não tinha a condição. Que uma das ideias foi de colocar uma padaria em Jatiuca. Jatiuca era um lugarejozinho que tinha aqui perto, e essa foi uma das ideias, né? Foi colocar uma padaria em Jatiuca. Vê aí como a vida dá voltas. Como a gente está hoje, colocou a padaria, né? E ainda muito melhor do que a gente pensou. Porque essa padaria que a gente sonhou colocar lá em Jatiuca, essa padaria que a gente ia colocar lá em Jatiuca, era numa casinha bem velhinha, a gente ia ter que morar na casa atrás, fabricar os pães atrás, na casa mesmo de morada, e vender na sala de visita, onde é a sala de visita, e lá as portas eram aquelas que é duas partes, daquela que a gente tinha lá no sítio. Então, aí era onde estava a questão. Era um lugarejozinho pequeno, a gente não sabia se ia dar muita venda ou pouca. E também a gente não tinha dinheiro para comprar os maquinários, porque a gente vendendo a moto para poder comprar os maquinários, o dinheiro não ia dar para comprar esses maquinários tudo. Então, era aquela questão, né? A gente queria, mas a gente não tinha como mesmo. A gente estava naquela peleja, né? Brigando com as ideias, né? E daí a gente planejou tudo, que ia fazer a nossa casa, que ia vender a moto. E na segunda-feira eu já trazia uma parte dos materiais, já estava naquela felicidade, naquela alegria toda. Então, quando foi isso na quinta-feira, mais ou menos, e daí eu fui para a igreja. Estava tendo um culto lá na casa de uma amiga minha, de uma vizinha, e aí eu fui para esse culto. E quando eu cheguei lá, aí Deus usou o pregador e disse assim: tem gente aqui que fez um plano, mas não é a vontade de Deus. Espere Deus abrir a porta. Aí quando Deus abrir a porta, aí você pode emburacar. Eu senti que era para mim, eu disse: eu não conto nada dessa história, tô indo, senão ele não vende a moto, ele não compra o material e nós não começamos a fazer a casa. Vou ficar calada, quieta, porque eu quero minha casa. Estava errada? Estava, né? Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? E aí o que acontece? Quando foi no outro dia, eu fui, mas o meu esposo, olhar lá o terreno, né? Lá na casa da minha mãe, para fazer a casa. O terreno, pessoal, é onde é o meu sítio hoje, né? Onde tem minhas plantas plantadas. Então, Deus já conhece o futuro e ele sabia que eu não precisava fazer casa lá, porque no futuro eu ia ter a minha casa lá já, né? Que é a casa que eu nasci, né? Que é a casa que a gente está reformando agora. Então, Deus já sabia que eu não precisava fazer casa lá, né? Que a minha casa ia ser essa daqui, né? Essa que eu tô aqui, com os pezinhos nela agora, né? Porque não precisava fazer casa lá, porque no futuro Deus ia me dar, né? Mas a gente, no trabalhar de Deus, a gente não entende hoje, mas a gente vai entender amanhã, né? Então foi assim, pessoal. Quando a gente chegou lá na nossa casa, o meu tio estava no terreiro enchendo um caminhão, que ele vendia água, né? Em Jatiuca e aqui em Serra Talhada. Então ele estava enchendo os baldes, né? No caminhão para vender a água. E aí eu toda empolgada, disse: Luiz, nós vamos começar a fazer nossa casa.
Que dia? Eu disse, semana que vem, nós vender a moto e nós começa a fazer nossa casa, tal. Aí ele disse, e vamos fazer a casa aonde? Ele, nós vamos fazer a casa aqui no sítio, ali na terra de mãe. Homem, não faça casa no sítio não, que não tem valor. Faça uma casa na cidade. Se bem, pessoal, que casa no sítio hoje em dia criou muito valor por aqui. Mas naquela época não tinha muito valor. As pessoas estavam vindo do sítio para a cidade. Hoje em dia não, todo mundo está fazendo suas chacrazinhas para fugir da correria da cidade final de semana. Então criou muito valor, mas nessa época não tinha não. E aí eu disse assim, mas a gente não tem condição de ir para a cidade não, tio. A gente já fez toda a conta. Não, tio, não vai dar para a gente ir para a cidade não, porque a gente já fez toda a conta. E para a gente ir para a cidade, a gente vai ter que ganhar muito bem. Por quê? A gente vai ter que trocar o bujão, que lá não dá para cozinhar na lenha. Lá a gente não vai ter os pães. Vê que ironia, pessoal, o pensamento pequeno. Porque hoje a gente tem pão para dar e vender, né? Graças a Deus por isso, né? Eu tanto vendo pão como eu dou pão também. Então, olha, vê mesmo o que acontece. Lá a gente vai ter que comprar os pães, todo dia que lá a gente ganhava, né? O leite das crianças, porque lá também a gente ganhava da minha vizinha. E o meu esposo trabalhava lá, ajudava a fazer os pães, né? E trabalhava de sócio com ele lá na parte das verduras e a gente ganhava o leite e os pães, né? Só que aí nessa época ele não estava mais na verdura, ele já estava trabalhando como mototáxi, né? E então aconteceu assim, pessoal, foi acontecendo e a gente foi, né, embarcando na viagem. Aí nessa hora que eu falei pro meu tio que a gente ia ter que ganhar muito dinheiro e a gente não tinha que viver aqui em Serra Talhada, aí o meu tio disse, mas você já tem a moto? Trabalha com mototáxi lá em Serra Talhada, tanta gente que vive de mototáxi em Serra Talhada. Aí meu esposo pensou um pouco, aí disse, mas e é muita conta, é aluguel, é isso, é aquilo. Aí o meu tio disse, vocês têm coragem de morar numa casa bem fraquinha? Aí, pessoal, o meu pensamento foi bem pequenininho. Eu imaginei que ele ia conseguir uma casa, alugar uma casinha no mutirão, bem simplesinha. E pra gente alugar, né? Que o mutirão é um bairro mais simplesinho aqui de Serra Talhada, um bairro mais pobre, digamos assim. Mas na hora eu nem pensei, eu disse, nós tem coragem. Ela disse, tem coragem de morar numa casa sem reboco? Nós disse, tem. Ele disse, pois eu vou arrumar uma casa para vocês morar. E a gente nem imaginava a benção, o tamanho da benção que Deus estava preparando para nós, minha gente, que era o meu tio em cima da casa dele. Tem duas casas, hoje em dia bem arrumada, bem ajeitadinha, mas na época não tinha reboco e nem porta e nem janela. Daí, pessoal, hoje em dia as casas lá tá bem arrumadinha. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Só que qualquer dia eu mostro pra vocês assim a fachada assim por fora, né? Que uma hora a gente não dá pra mostrar, mas qualquer dia eu vou dar uma mostradinha pra vocês. Então, só que nessa época essas casas não tinha reboco, nem tinha janela, nem porta. E era no piso grosso. E aí, só que para nós foi a bênção maior, assim, foi uma bênção mesmo, que aconteceu na nossa vida, porque ali foi um grande começo, né? A nossa vida deu um giro, assim, de 360 graus. Então, olha só o que aconteceu. Aí o meu tio, quando o meu tio falou, né, eu pensei que era na casinha do mutirão, né? Aí ele disse assim, então vocês escolhem se vocês querem morar no apartamento de Laércio ou de Clarim, que eram os filhos deles, né? Que eles estavam construindo uns apartamentos em cima, né, da casa dele. E ali ele disse, olha, agora vocês têm que me dar 15 dias para mim ajeitar o banheiro, colocar a louça no banheiro, instalar energia e água. Então o meu tio ele fez como um pai. Nem todo pai faz isso pelo filho, né? Então, ele colocou água, colocou energia e colocou a louça do banheiro. Aí, só que esse período de 15 dias, Deus trabalhou diferente na nossa vida. Nesses 15 dias, algumas pessoas foram botando minhocas na nossa cabeça, sabe? Alguém dizia assim, olha, cuidado, às vezes a gente sai do canto da gente, que a gente tá tão bem, vai para outra cidade, sai do lugarzinho da gente. Às vezes não volta nem com as mesmas coisas. Aí chegava outra e dizia assim, tu é doido, Tony? Tu vai levar tua família para passar fome em Serra Talhada? Aí chegava outra e dizia assim, mas homem, para com isso é doidice.
Tu tem essa coragem mesmo? Não sabe nem de quem vai viver lá em Serra, tu é doido? Então, cada um que falava uma coisa, né? Só que a gente, a nossa fé estava em Deus, né? Só que mesmo assim a gente foi desanimando. Então, quando meu tio terminou de ajeitar essas coisas, que ele chegou e disse assim, a casa está no jeito de vocês ir, a gente não teve aquele ânimo para vir. Por quê? Durante esses 15 dias, o meu esposo veio aqui para a Serra. E quando ele chegou na casa do irmão dele, o irmão dele mostrou um terreno que tinha vizinho, que é aqui onde eu estou hoje, na minha casa. E só, Elton, e esse terreno, ele está para vender. E tá um preço tão bom, tu não quer não comprar esse terreno, não. Aí, o terreno bom, não sei o quê. Aí, então ele disse, rapaz, querer eu quero, mas eu não estou podendo comprar esse terreno agora. Aí, o irmão dele disse, tu vende a moto e compra o terreno. Aí, incentivou ele e assim ele fez, vendeu a moto e comprou o terreno. Aí, quando ele chegou em casa aqui, me contou, eu disse, Toinho, e agora? Tu não ia trabalhar de mototáxi em Serra Talhada. E agora, nós vai viver de quê mesmo lá em Serra? Ele disse, minha filha, Deus proverá. Aí o povo foi desanimando a gente, dizendo, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e ali a gente ficou com medo, receoso de vir, sem saber que ia viver. Porque quando comprou o terreno, o dinheiro que vendeu a moto, só sobrou unicamente R$ 1.300. E esses R$ 1.300 que sobrou, a gente disse, a gente não vai gastar com nada, a gente ia gastando o que ia ganhando no dia a dia, mas esses 1.300 a gente não tocava. Aí quando completou os 15 dias que o meu tio chegou e disse que a casa estava pronta, eu disse, tia, agora a gente ficou com medo de ir. Porque a gente não vai ter que viver lá em Serra Talhada, não. Aí o meu tio disse assim, mas homem, chega lá, arruma, vocês vão vender caldo de cana, Deus proverá alguma coisa pra vocês fazerem lá. Só que sabe aquela certeza de que eu vou viver lá em Serra Talhada. Aqui a gente tem o pão, aqui a gente tem o leite, aqui a gente tem a lenha. E por aí vai, aqui a gente tem água boa, a gente não paga conta de água. A água chegava na torneira na gravidade, não pagava conta de água. A única coisa que pagava era a continha de luz. E a continha de luz do sítio era bem baratinha, né? Então, era aqueles questionamentos na nossa cabeça, né? Vou, não vou, vou, não vou. Só que aí, Deus usou a esposa do meu tio. Quando o meu tio foi para pegar água, no outro dia, aí ela foi, chegou lá e disse, e aí, padre, que dia vocês vão? Aí eu disse, irmã Cida, nós estamos aqui nessa peleja, se nós vamos ou não vamos, porque nós não sabemos que nós vamos viver lá, não. Aí, na hora, ela naquela animação, naquela alegria, de que estava vindo do céu mesmo, ela disse assim, ela recitou aquele versículo bíblico, né, que diz assim, olhai para as aves do céu, que nem plantam, nem colhe e nem ajunta em celeiros. E todo dia o Pai Celestial prepara seu alimento. Vou contar uma coisa para vocês aqui agora. A gente veio aqui para Serra Talhada e pode ter faltado roupa, calçado, porque foi por opção de não comprar para poder conseguir construir a casa. Mas o que comer nunca faltou, porque foi promessa de Deus. Deus falou, né? Olhai para as aves do céu, que nem planta, nem colhe, nem ajunta em celeiro, e todo dia o Pai Celestial prepara seu alimento. E ali eu criei força e eu disse, pronto, nós vamos embora para a Serra Talhada. E aí nós preparamos a mudança, quando foi, a gente não tinha nem o dinheiro de pagar a mudança. O meu tio foi quem pegou o caminhão dele e veio pegar a nossa mudança no domingo. Então quando foi no domingo, a gente se mudou durante o dia e à noite a gente foi para a igreja. À noite na igreja eu já estava em oração, meu Deus, o que nós vamos viver, meu Pai. Mas eu creio que o Senhor vai prover. E aí, pessoal, me veio aquela fé. E eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia e eu tirei um versículo que dizia assim, envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que disserem a. Então, o que eu entendi nesse versículo? Que envergonhados e confundidos iam ficar todos aqueles que dissessem e. E isso, a gente já estava ouvindo falar, que o povo lá estava dizendo assim, então ele está pensando que é assim, não é assim não, as coisas não é fácil não. Só que na nossa cabeça, as coisas iam dar certo, né? Que não ia ser fácil, mas ia dar certo. A gente estava nessa fé, né? Então o meu tio trouxe a nossa mudança, né? E na segunda-feira a gente ficou nessa peleja de que eu vou viver, de que eu vou viver. Então Deus falou essa palavra aí na Bíblia que nos trouxe ânimo. E então eu terminei de organizar as coisas. E aí, quando foi na terça-feira, que a gente chegou no domingo,
E na terça-feira veio o que Deus fez. Na terça-feira, Deus abriu a porta e o meu esposo começou a trabalhar. A gente chegou no domingo e na terça-feira Deus abriu a porta e o meu esposo começou a trabalhar. Vê como que Deus faz, né? A gente não sabia de quem ia viver e foi tão rápido assim, pessoal, o trabalhar de Deus. Tão rápido assim que é de você não acreditar, de você se espantar mesmo com quando Deus quer fazer, como é que Ele faz, né? Quando foi na terça-feira, aí o meu esposo desceu com o meu primo, lá no centro aqui da cidade aqui que eu tô, né, de Serra Talhada. Então ele desceu lá e foi falar com o Walter, né, que ele vendia lá no mercado público, ele vendia comida. E como ele tinha muita amizade com os comerciantes, então o meu primo disse, vamos falar com o Walter para o Walter arrumar um emprego para tu, Tony? Aí então ele desceu, né, foi com ele. E então quando chegou lá, falou com o Walter, aí o Walter disse, meu filho, você tem estudo? Ele disse, rapaz, não tenho muito estudo não. Aí disse, então, infelizmente, não posso fazer nada por você. E o emprego que ele foi pedir para ele era para trabalhar na loja Castelo dos Colchões, né, com o Wilson Godoy, na loja Castelo dos Colchões, que ele era muito amigo de Wilson. E ele disse que não tinha como ajudar ele, porque ele não tinha muito estudo. Mas quando Deus quer fazer, meu irmão, pode não ser hoje, mas é amanhã. Se eu disser a vocês que o meu esposo trabalhou na loja Castelo dos Colchões depois, né, de um tempo, não foi nessa hora, mas começou a trabalhar lá na loja Castelo dos Colchões como chapeado, né? Depois foi promovido para motorista de carro pequeno e depois foi promovido para caminhão, né? Para carro grande. Tipo assim, toda vez que alguém lá tentava derrubar ele, Deus abençoava e ele era promovido. Mais ou menos assim. Só que antes, voltando um pouquinho, né? Ele foi com meu primo a conseguir, isso a terça-feira depois que nós chegou aqui, em Serra Talhada. Então ele chegou, nós chegamos no domingo e na segunda ficamos nessa peleja, né, de viver. Na terça-feira Deus abriu a porta assim, né? Ele foi lá falar com o Walter disse que não tinha como ajudar ele voltou, vinha voltando meio triste no carro. Aí o meu primo disse assim, Antônio, mas tu não ia, não era trabalhar no mototáxi? Aí disse, mas eu não vendi a moto, fiquei sem a moto, só sobrei com R$ 1.300. E desses 1.300, isso na segunda-feira que nós chegou e ficou só, nós gastamos 300. Nós trocou o bujão, nós fez umas compras e sobrou unicamente os R$ 1.000 que nós dissemos, não, esses 1.000 nós não podemos destrocar. Senão, como esse aqui já é uma entrada para a gente comprar outra moto. Se nós destrocar esse dinheiro, vai ficar mais difícil ainda para nós comprar outra moto. E ali, ele disse, mas eu estou sem moto. Aí o meu primo disse, tu tem coragem de comprar uma moto com dinheiro a juros? Então ele disse, tenho. Ele toda a vida foi assim, corajoso, destemido. Disse, tenho sim. Aí disse, pois então, você vai comprar uma moto hoje. Aí já passou num rapaz que o meu primo sabia que estava vendendo uma moto. E já passou lá, já ficou tudo certo. Ele disse, oxe, você leva a moto agora. E então ele já veio na própria moto, ele foi arrumar o dinheiro emprestado na própria moto, que era com a mulher lá em Triunfo, que o meu tio conhecia, que emprestava. E ali o meu esposo foi, né, na própria moto pegar o dinheiro, né? O meu tio ligou para ela e ele foi só pegar, né? Aí, quando voltou de lá, pagou a moto e já passou no ponto, que ia trabalhar, que também já arrumou um ponto, e já veio, foi com a farda do ponto, moto, táxi. Eu digo, não tem condição. Nós chegou domingo, só passamos a segunda hoje. Já estou vendo, já está com a moto e até com a farda. Não, é coisa para Deus, é coisa para quem crê de verdade. E ali, quando foi ele não tinha nem o dinheiro de botar gasolina na moto. Meu primo arrumou R$ 20 e ele colocou a gasolina na moto. E eu acho que meu primo até deu esse dinheiro. Eu acho que ele nem emprestou, acho que ele deu para ele botar a gasolina na moto e começar a trabalhar. Então a gente disse, agora nós vamos juntar o dinheiro, vamos pagar essa moto e depois vamos fazer nossa casa. E aí, pessoal, começou aquela luta para conseguir pagar essa moto, porque a moto quebrava muito, essa moto. Até bateu o motor, ela bateu. Mas a gente conseguiu, a gente pagou a moto. E a gente conseguiu. Faltando 2 dias para completar 2 anos, a gente se mudou para essa casa que eu estou aqui. E eu estava, pessoal, sem querer fazer um tour pela minha casa. Porque, assim, a minha casa é uma casinha boa, tá entendendo? Eu sou muito grata a Deus pela minha casa. Porque essa casa aqui, ó, foi suor, essa casa aqui foi... É uma bênção nas nossas vidas, entendeu? Faz muitos anos já que a gente mora aqui.
da nossa casinha. Só que como eu já falei para vocês que a vida da gente são as nossas escolhas, né? A gente escolheu, né? Trocar o carro que a gente tinha na padaria, comprar os maquinários, que lá não tinha nada, a gente foi comprar todos os maquinários, a gente foi, decidiu comprar um terreno, né, para nossa padaria, né, nessa rua aqui de baixo. E então, pessoal, a vida são as nossas escolhas. Se a minha casa não tá assim no grau da lindeza, como eu vejo muitas casas aí no YouTube, muito bem decoradinha, muito bonitinha, foram as nossas escolhas, porque se eu tivesse escolhido trabalhar, e o dinheiro que a gente trabalhasse, eu botando aqui, trocando os móveis, ajeitando, minha casa com certeza estaria linda. Mas como a gente teve outras opções, né, que foi comprar a padaria, comprar os maquinários para a padaria, investir na padaria, comprar o terreno da padaria, comprar a casinha que eu nasci, comprar as plantas para estar coisando lá, tá fazendo alguma coisa lá na casa, alguma restauração, né, que a gente trocou as portas, a gente tá fazendo, colocando ferragem, algumas coisas para a casa não cair, a gente decidiu agora fazer os alpendres, né, da casinha. Então, são umas escolhas, são escolhas que a gente faz, né, que acaba, que a gente fica até, assim, às vezes, mal agradecidos a Deus. A gente diz assim, porque todo mundo tem uma casa bem decorada, bem arrumada, e a minha não tá assim. Mas por quê? Porque foram as escolhas que eu mesmo fiz, né? Eu optei por fazer outras coisas, né? Ajeitar sítio. Então foram as minhas escolhas, né? Então a vida é assim, a vida é feita de escolhas, né? Então, quando você compra as coisas grandes, você não compra as pequenas. Como eu já disse, quando você compra as pequenas, você não tem condição de comprar as grandes, né? Então, eu estou optando pelas coisas grandes, né? Como optei pelo terreno da padaria, optei por a padaria, por a máquina, por um sítio, optei por um carro maior para a gente estar. Então, são as escolhas. Então, eu não vou acabar com essa besteira minha e vou mostrar a minha casinha assim. Que ela é simplesinha assim, ó. Mas é uma bênção de Deus na minha vida. Então, aguardem aí, porque eu não vou dizer a vocês que vai ser rápido esse tour, porque o meu tempo é assim, bem pequenininho. E para mim fazer esse tour, né, eu preciso ter um dia de tempo, né, para me organizar tudo, deixar tudo arrumadinho, organizadinho, para poder gravar. Eu não gosto de gravar uma casa com as coisas fora de ordem, né? E como eu passo a maior parte do dia na padaria, então eu tenho um dia de limpar a casa. Só que quando eu venho para casa para limpar a casa, porque o restante da semana é minha menina que limpa. Então só quando eu venho para casa para dar essa limpeza na casa, não dá tempo eu fazer tudo. Eu sempre faço umas coisas e fica outras, porque não dá tempo. Quando dá hora de voltar, eu tenho que voltar e pronto. Deu minha hora, eu tenho que ir. Independente de qualquer coisa. Então, não vai ser assim já esse tour, mas em breve eu vou gravar o tour pela minha casa, porque a minha casa é bênção sim. E eu vou contar a história aqui pra vocês, né? Como tudo aconteceu. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Deixa aí um like, né? Se inscreva aí no canal, quem ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal.